Olá, vamos começar a nossa aula 7 e dar continuidade ao nosso estudo de matrizes. Nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre multiplicação e iniciaremos com multiplicação de um escalar por uma matriz. Dado o número K e uma matriz A, chamamos produto K vezes a matriz B, tal que cada elemento de B é igual a K vezes os elementos de A. Então é bem simples, é fácil de entender. Então vejamos aqui esse exemplo em que eu trago a matriz A com os elementos 1, 4, 9, 7 e quero que façamos o cálculo o dobro de A. Então fazendo o que pede a questão, o dobro de A é 2 vezes a matriz A. Vamos calcular o dobro da matriz A, que é o mesmo que calcular o dobro de cada elemento de A, e esses produtos vão gerar a matriz dobro de A, que nós vamos ver aqui no final desses cálculos, que 2 vezes a matriz 1, 4, 9, 7 vai se transformar na matriz 2, 8, 18, 14. Então é bem simples, o produto de um escalar por uma matriz. Vamos aqui ver algumas propriedades decorrentes do produto de um escalar por uma matriz. Dadas as matrizes A e B e os escalares K1 e K2, valem as seguintes propriedades. A associatividade desses escalares em relação à matriz a distributividade à direita, não é mais geral, mas sim ora à direita, ora à esquerda desses escalares. Então vejamos, K1 que multiplica K2A, eu faço a associatividade de outra forma, K1 vezes K2 vezes A. Já no caso da distributividade de K1 em relação à soma das duas matrizes, gera K1 vezes A mais K1 vezes B. O produto da soma dos dois escalares com a matriz A pode ser calculado como sendo o primeiro escalar vezes a matriz, mais o segundo escalar vezes a matriz. Vale também a propriedade que quando o escalar é igual a 1, ao multiplicar pela matriz A, vai ficar constante. O resultado é a mesma matriz A. Vamos continuar a ver as operações entre matrizes, agora trabalhando com a multiplicação. Sejam as matrizes A do tipo MP, e a matriz B do tipo PN. Veja que é proposital que elas sejam definidas desta maneira. O produto AB dessas duas matrizes é também uma matriz agora do tipo M por N, onde M vem da matriz A, que é o número de linhas da matriz A, e N vem da matriz B, e é o número de colunas da matriz B. Então gera que a ijésima entrada dessa matriz produto é dada pela iésima linha de A e a jésima coluna de B. E é assim que a gente faz o produto entre as duas matrizes. Vejam aqui de forma mais explícita. Eu vou pegar a matriz A do tipo MP, a matriz B do tipo PN, gerando a matriz C do tipo MN, onde cada elemento de C é fruto dessa soma de produtos entre os elementos convenientemente tomados. Ok? Vamos continuar. Então vejamos o exemplo. Dadas a matriz A, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a matriz B, que é uma matriz coluna, onde os elementos são 7, 8 e 9, e vamos fazer o produto AB. Então vejamos aqui que é baseado na definição do produto entre essas duas matrizes. O primeiro elemento da primeira linha de A com o primeiro elemento, no caso aqui só uma coluna, da coluna de B. Então eu vou fazer a soma desses produtos, primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento, terceiro elemento com o terceiro elemento. Está ali reservado. Vou para a segunda linha de A e vou fazer o mesmo procedimento.
primeiro elemento de A com primeiro elemento de B, segundo elemento de A com segundo elemento de B, terceiro elemento de A com terceiro elemento de B. Fazendo todos os produtos e todas as somas, nós vamos obter uma matriz C, coluna, porque eu tenho como referência a quantidade de linhas de A e a quantidade de colunas de B. Então, são 2 linhas e uma coluna, e o resultado são os elementos 50, 122. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que estamos trabalhando até esse momento com a multiplicação de escalar por matriz e matriz por escalar. Mas vamos continuar. O segundo exemplo, eu pego a matriz A 1, 0, 2, 3 e a matriz B 4, 5, 6, 3, todas as duas 2 por 2, a ordem delas são matrizes quadradas. O produto, lembrar qual é a definição, vai gerar o produto AB 4, 5, 26, 19 e o produto BA 14, 15, 12 e 9. Eu trouxe esse exemplo para chamar a atenção que a multiplicação entre matrizes não é comutativa. Veja que a B é diferente de BA e às vezes nem sempre está definida. No exemplo anterior, eu não poderia fazer o produto BA. Depois vocês testam e verificam o que eu estou dizendo. No terceiro exemplo, eu tenho 2 matrizes não nulas. Tem uma entrada em cada uma delas que é diferente de 0, mas o produto dá 0. Então, no produto entre matrizes, eu não posso garantir que, sendo o produto nulo, um dos termos vai ser 0. Eu posso ter nenhum deles igual a 0 e, assim mesmo, ter o produto igual a 0. Ok? Perceberam que o estudo de matrizes tem peculiaridades muito próprias dessa temática? Vamos continuar. Bem, é importante frisar que, dado uma matriz do tipo M por N, uma matriz A dessa ordem, então se eu faço o cálculo A vezes a matriz identidade, tem que ser com uma matriz identidade de ordem N. E se eu quero multiplicar a esquerda por uma matriz identidade, essa matriz identidade tem que ser de ordem M. No primeiro caso, eu levo em consideração o número de colunas de A. No segundo caso, o número de linhas. Lembrar que IN é a matriz identidade, linha ou coluna de ordem N, e que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Eu só estou frisando, mas é algo que vocês encontram lá no material de vocês, tanto o que foi produzido para o curso quanto nas referências. Vocês têm esta definição bem detalhada. Outra coisa, alguns resultados importantes eu trago aqui nesse momento. Friso que, desde que sejam possíveis as operações abaixo listadas, seguem essas propriedades como válidas. A associatividade de matrizes, a distributividade à esquerda da multiplicação em relação à soma, a distributividade à direita da multiplicação em relação à soma, o produto de uma escalar vezes uma matriz, esse resultado vezes outra matriz pode ser associado de 3 formas distintas, como aparece aqui. A quarta propriedade nos chama a atenção de que é possível multiplicar uma escalar K qualquer destas 3 formas a 2 matrizes. Então, eu posso multiplicar o escalar vezes a primeira matriz, o resultado multiplicar a segunda matriz, ou sair com esse escalar, ou sendo multiplicado apenas pela matriz B e o resultado multiplicado pela matriz A, ou então o escalar multiplicado pelas 2 matrizes. Agora, falando sobre outra matriz muito importante para o nosso estudo, que é a matriz transposta. Como se calcula uma matriz transposta? Dada a matriz A do tipo AIJ, M por N. Para obter essa transposta, nós vamos tomar
as linhas de A para serem as colunas dessa outra matriz, da matriz transposta, e as colunas de A passam a ser as linhas dessa nova coluna, ou seja, o B e J dessa nova matriz é o AJI da matriz dada. A linha, essa nova matriz, é denominada transposta de A. Então, só para deixar mais claro, a matriz transposta de A é aquela matriz que se constrói trocando linhas com colunas a partir da matriz dada. Agora tem um símbolo para essa matriz transposta. A matriz transposta da matriz A é denotada dessa forma aí, com o A e a letra grega tal. Mas a gente lê simplesmente transposta de A. Exemplo, se foi dada a matriz A do tipo 2 por 3, duas linhas, 3 colunas, a matriz transposta vai ser uma matriz do tipo 3 linhas e 2 colunas. Então, o que era linha passa a ser coluna. Então, a primeira linha 1, 3, 2 passa a ser coluna 1, 3, 2. A segunda linha 5, 4, 0 passa a ser coluna 5, 4, 0. Então, com esse exemplo, nós trabalhamos o cálculo da matriz transposta. É uma definição bem simples, mas que vai ajudar em muitos outros exercícios, em muitos outros exemplos, em muitas outras definições, ok? Vamos continuar. Ok, vamos trabalhar com as matrizes invertíveis, também chamadas de matrizes inversíveis. Quando que uma matriz é dita inversível? Como calcular? Quando é possível determinar uma matriz inversível? Uma matriz quadrada A é dita inversível se existir uma matriz B, tal que se garanta a seguinte situação: AB igual a BA igual a matriz identidade. A matriz B nessa condição é única. Ela é dita a inversa de A e a sua nomenclatura, né, para tratar essa matriz é escrevê-la como A menos 1, ou seja, exatamente a inversa de A. E aí é garantido que se B é a inversa de A é a inversa de B. Exemplo, foram dadas duas matrizes, A e B, foi feito o cálculo do produto entre essas duas matrizes e chegamos ao resultado que tanto num sentido quanto no outro dá a matriz identidade 2 por 2, significando que A e B, uma é a inversa da outra, ok? Continuando, vamos ver a matriz do tipo 2 por 2, a matriz inversa do tipo 2 por 2. Então, seja a matriz 2 por 2 ABCD e vamos determinar a matriz B composta pelos elementos x1, x2, y1 e y2, de forma que o produto entre essas duas matrizes nos dê a matriz identidade 2 por 2. Calculando esse produto entre A e B e igualando a matriz identidade 2 por 2, nós vamos obter essa situação, a igualdade entre duas matrizes, onde a primeira é o produto daquelas duas matrizes A e B. Vimos um exemplo de duas matrizes, os produtos AB e BA são os dois iguais à matriz identidade 2 por 2. Vejamos aqui, então, como calcular a inversa da matriz do tipo 2 por 2. Seja a matriz 2 por 2, cujos elementos são A, B, C e D. E a matriz B, composta pelos elementos x1, x2, y1 e y2, que serão determinados de forma que se obtenha o produto AB igual à matriz identidade 2 por 2. Então, nós vamos calcular esse produto entre matrizes igualando a matriz identidade 2 por 2. E aí nós ficamos com esse resultado. O primeiro elemento desse produto é AX1 mais BY1. O segundo elemento é AX2 mais BY2. O terceiro elemento
cx1 mais dy1, que é o primeiro elemento da segunda linha, e o segundo elemento da segunda linha é o cx2 mais dy2. Fazendo a igualdade entre as duas matrizes, lembrando lá de quando que duas matrizes são iguais, nós vamos fazer ax1 mais by1 igual a 1, ax2 mais by2 igual a 0, cx1 mais dy1 igual a 0 e cx2 mais dy2 igual a 1. Para auxiliar no cálculo dessa inversa, vamos considerar o escalar determinado da seguinte forma. Nós vamos chamá-lo com essa nomenclatura, o A, entre as duas barras. Por enquanto não vamos dizer como ele se chama, mas ele é definido dessa maneira. O produto entre A e D menos o produto entre os elementos de A, B e C. Considerando esse escalar diferente de zero, podemos tomar os valores para as entradas da matriz. x1 vai ser calculado como D sobre esse escalar, y1 menos c sobre esse escalar calculado, x2 menos b sobre o escalar e y2 a sobre esse escalar definido daquela maneira ali, AD menos BC. E considerado diferente de zero, porque senão nós não poderíamos estar utilizando-o como divisor desses outros números. A matriz inversa, assim calculada, vai ter esta configuração. Eu coloco ali A, agora como D sobre o escalar, menos B sobre o escalar calculado, menos C como escalar calculado e A dividido pelo escalar já calculado anteriormente. Então, a partir da matriz A, eu calculo a inversa da matriz A. Em outras palavras, se A é uma matriz quadrada de ordem 2, com o escalar convenientemente calculado como AD menos BC, diferente de zero, seguindo esses passos, nós teremos o cálculo da matriz inversa. Nós vamos trocar de lugar os dois elementos da diagonal principal, nós vamos trocar o sinal dos dois outros elementos, mantendo-os na mesma posição, e nós vamos multiplicar a matriz resultante pelo inverso daquele escalar calculado antes, que é o AD menos BC, ou dividimos cada elemento por esse escalar. Exemplo, encontra a inversa de A quando A tem esses elementos aqui, 2, 3, 4 e 5. Primeiro eu calculo o escalar definido, né? Se ele for diferente de zero, a matriz A é invertível. Eu tenho que fazer logo esse cálculo para saber se eu continuo ou não a definir essa matriz inversa. E aí jogo os valores e faço os devidos cálculos. Ok? Com essa aula de hoje nós avançamos no estudo de matrizes, vimos como se faz o produto entre um escalar e uma matriz, vimos como se faz o produto entre duas matrizes quaisquer e vimos em que condições é possível calcular a inversa de uma matriz, por enquanto, no tipo 2×2. Eu espero que vocês tenham aproveitado as nossas explicações e que o estudo esteja avançando e que o preparo esteja cada dia mais eficiente. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.